As ocorrências de trabalho escravo aumentaram no Brasil todo e em Ribeirão não foi diferente. Por aqui, os casos registrados quase dobraram. A denúncia é o meio mais eficaz para combater esse crime. Imagens cedidas pelo Ministério Público do Trabalho mostram a realidade de muitos homens, pais de família ou não, que vão buscar renda fora do estado de origem e são submetidos à escravidão. São exemplos de atividades em área rural, sem segurança e muito menos dignidade. E também nas moradias, colchões esparramados no chão frio, um colado no outro, paredes com infiltrações e bolor, roupas amontoadas, beliches junto com a cozinha, geladeira vazia, fiação exposta e até alojamentos em barraco. Graças à conscientização das pessoas, no ano passado, o Ministério Público do Trabalho recebeu em todo o Brasil 3.406 denúncias, um aumento de 39% em relação a 2022. No interior de São Paulo, houve um crescimento de 89,5%. Em Ribeirão Preto, os números quase dobraram. Foram 46 ocorrências de trabalho escravo contra 25 do período anterior. As terceirizações mal feitas contribuem com o crime. A precarização está ocorrendo em face disso. Estão fazendo um uso muito forte da lei da terceirização, mas de uma forma indevida, né? Pela metade, sem cumprir essa obrigação de zelar pela saúde e segurança do trabalhador terceirizado. Na área rural nós temos muito forte, né? Em Ribeirão na cana-de-açúcar, na laranja, mas não é só isso. Também em Ribeirão Preto nós tivemos casos no trabalho escravo doméstico, né? Nós fizemos resgates, né, de trabalhadoras domésticas. Nós temos na construção civil, né, casos também dessa natureza. Na indústria de confecção, né, com as oficinas de costura, utilizando mão de obra estrangeira, né, os bolivianos, né, também temos verificado. O que caracteriza trabalho escravo são atividades forçadas, servidão por dívida, jornada exaustiva e o que mais acontece hoje em dia são as condições degradantes, como alojamentos insalubres e falta de equipamentos de proteção. Isso vai ser investigado e vai ser punido em várias esferas. Então, vai ser punido na esfera trabalhista. O empregador ele vai ter que pagar todos esses direitos para esses trabalhadores, né? Ele vai ter uma responsabilização também criminal, porque o trabalho escravo é um crime previsto desde lá de 1940, né? Que em 2003 sofreu uma atualização na nossa lei. A pena é de 2 a 8 anos e ainda se tiver, por exemplo, menor, idoso, né, ou uma pessoa incapaz ali, essa pena aumenta de 50%. Ele pode ser incluído na lista suja do trabalho escravo. E aí ele deixa de receber, de poder fazer financiamentos, por exemplo, em bancos federais. Você deixa de participar de licitação. Por isso, o empresário que terceiriza o serviço deve fiscalizar e acompanhar o cumprimento do contrato, principalmente os direitos dos trabalhadores. De acordo com cada caso concreto, poderá responsabilizar sim tanto o contratante primário ou até mesmo a empresa terceirizada. Cabe sim uma responsabilidade objetiva, mas concorrente de acordo com o Código Penal. Nós temos um artigo, por exemplo, o artigo 29 do Código Penal, que diz que todos aqueles que concorrem, ou seja, que de qualquer forma contribuem, ainda que por imprudência ou negligência, para uma conduta criminosa, vão responder pelas penas do crime. A denúncia é o meio mais eficaz para combater o trabalho escravo. Pode ser anônima, por telefone, pelo Disque 100 do Ministério da Justiça e pelo site do Ministério Público. Nós precisamos da denúncia porque o trabalho escravo ele vai acontecer no interior de uma fazenda, no interior de uma residência, na periferia, em locais que o poder público tem pouco acesso. Então nós precisamos muito da denúncia para que nós possamos ir lá. De que forma? Hoje é muito fácil denunciar. Você pode fazer denúncia anônima, se você não quiser se identificar, pode fazer a denúncia e pedir o sigilo dos seus dados, né? E recebendo, vai ser montada uma força-tarefa que vai investigar esse caso. Lógico que a gente faz uma triagem, a gente faz um trabalho de inteligência, né? Para ter uma razoabilidade ali dessa denúncia. Lógico que a gente recebe também denúncias infundadas, mas é feito um trabalho prévio e essa denúncia depois vai ser selecionada para ser investigada. E para erradicar o trabalho escravo, prevenção, investimentos em políticas públicas educacionais específicas para orientar os empresários, empregadores e trabalhadores sobre os direitos que têm.
por exemplo, um trabalho doméstico, uma empregada doméstica que não tenha os seus direitos trabalhistas respeitados pelos seus trabalhadores. Um vizinho pode denunciar, a síndica de um condomínio é obrigada a denunciar. Então, a fiscalização comunitária é importante, mas nós não podemos esquecer que o fortalecimento dos auditores fiscais do trabalho, do próprio Ministério Público do Trabalho e ações específicas da Polícia Federal para mapear, identificar e fazer fiscalizações em loco, tudo isso ajudará tanto na prevenção quanto na repressão desse delito tão grave, a fim de que essa prática possa finalmente ser extirpada aí do nosso contexto social. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. O Marcelo Brandão, ele que é consultor em recursos humanos, já conosco ao vivo aqui no nosso núcleo de jornalismo. A gente segue falando sobre isso. Brandão, existem práticas que a gente não consegue entender como ainda acontecem. Com tanta informação e tecnologia, é no mínimo surpreendente, né? A gente registrar um aumento do trabalho escravo. Boa tarde, bem-vindo aqui. Boa tarde a todos. Olha, enquanto existir no Brasil pessoas com vulnerabilidade socioeconômica, trabalhadores com pouca instrução, muito possivelmente isso vai continuar existindo, porque é um tripé. Existe a ganância de quem contrata, a miséria do contratado e a ausência do Estado na fiscalização. Então, o indivíduo ele quer ganhar cada vez mais dinheiro utilizando o trabalho de uma outra pessoa que não vai ser devidamente remunerado para que ele possa ter um aumento desse lucro. E o Estado, por sua vez, deveria ser mais efetivo, deveria fiscalizar com muito mais frequência. Ou seja, o Estado ele fiscaliza o que é imposto de renda, aquilo que entra dinheiro no caixa dele. Mas, na verdade, aquilo que vai ajudar o trabalhador ainda é deficiente. E para o bem da economia e do mercado de trabalho é importante, né, que essa estrutura de fiscalização funcione adequadamente. Não tenha dúvida, porque pode existir a lei, mas uma lei sem punição ela é inválida. Porque o indivíduo ele só vai ter medo quando isso pesar no bolso dele. Agora, quando esse pesar no bolso dele, veja, ele faz a conta. Quanto vai me custar uma multa? X. Quanto eu vou ganhar tendo um trabalhador escravo, deixando de pagar os direitos ao trabalhador? Vou ganhar 2 vezes X. Ele até corre o risco de ter a multa, de ser multado. Aliás, trabalho escravo, infelizmente, não é o nosso único problema. Muitos trabalhadores também caem em golpes de ofertas de emprego. E aí tem como se precaver, Brandão? Essa é outra situação onde os oportunistas estão presentes, né? Isso aí, a precaução, aquele que está procurando emprego, vulnerável, ou seja, ele está emocionalmente abalado pela situação de estar desempregado, ele tem que ter uma consciência. Empresa séria que quer contratá-lo não vai cobrar. Empresa séria não cobra nada do candidato. Quer cobrar do candidato, ele tem que sair fora, que é malandragem. A cadeia produtiva da nossa macro-região é interligada com o mundo. Tudo o que nós devemos evitar é uma situação terrível como essa, né? Quando o mundo começar a cobrar, sim. Porque a escravidão ela foi extinta no Brasil por uma questão econômica. Quando a Inglaterra passou a exigir que o Brasil não tivesse mais o trabalho escravo. Mas questão econômica por quê? Porque passou a ser desvantagem para a Inglaterra, um país que produzia com um custo menor em função de não pagar a mão de obra. Então, isso vai ter que ser cobrado dos nossos concorrentes, ou seja, dos nossos fornecedores. Quando eles começarem a se incomodar com essa situação, passa a cobrar, sim, passa a exigir esse tipo de trabalho. Consultor em recursos humanos, Marcelo Brandão, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube. Um abraço e boa semana.